Este é o segundo vídeo de uma série na qual percorremos algumas das mais belas regiões da Serra da Mantiqueira, entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, no feriado prolongado de Corpus Christi. Depois da visita ao Parque Jardim dos Pinhais, em Santo Antônio do Pinhal, mostrada no vídeo 1, seguimos para Gonçalves, em Minas Gerais, passando pelas cidades de Sapucaí Mirim, também em Minas Gerais, e São Bento do Sapucaí, em São Paulo. Depois passamos por Paraisópolis, Piranguinho, Itajubá, Delfim Moreira, em Minas Gerais, e Piquet, em São Paulo, Lorena, São Paulo, Guaratinguetá e Cunha, também em São Paulo. No total deste vídeo, demos uma grande volta pelas cidades em torno do Parque Estadual de Campos do Jordão. Se tivéssemos seguido sem paradas, o trecho direto entre Santo Antônio dos Pinhais e Gonçalves demora cerca de 1 hora. Mas, pela beleza da estrada, recomendo ir com calma, parando para fotos nos pontos em que permitam-se paradas seguras. Um desses pontos fica logo na saída de Santo Antônio do Pinhal, em um acostamento a cerca de 7 quilômetros contados a partir da saída do Parque dos Pinhais. Em alguns trechos da estrada, o GPS não pegava o sinal, então nos guiamos pelas placas. Entre Santo Antônio do Pinhal e Sapucaí Mirim, é preciso um pouco mais de atenção, pois um dos caminhos é mais estreito e com asfalto aparentemente pior, pelo que eu vi no Google Maps. O que se deve evitar para quem vai para Gonçalves é seguir na direção de Campos do Jordão, nas bifurcações que encontrar. O interessante nesses roteiros pelo sul de Minas e Rio de Janeiro e norte de São Paulo é que com frequência saímos de um estado, percorremos alguns quilômetros, em seguida retornamos a ele. Estamos ainda indo para Gonçalves. Aqui não pega GPS onde a gente está e eu estou seguindo as placas que dizem para ir para o sul de Minas. Nessa estrada aqui onde eu estava, em Santo Antônio do Pinhal, tem uma hora que a estrada bifurca, uma vai para Campos do Jordão e outra vem aqui para o sul de Minas. E é para onde a gente está indo. Orientei-me pelas placas que indicavam o sul de Minas. Também poderia seguir pelas placas que indicavam diretamente Sapucaí Mirim. Por falar em Sapucaí Mirim, visitamos o mirante ali que dá para se ter uma visão geral da cidade e fica em um vale bem em frente. Trata-se do Mirante do Cruzeiro, que permite belas fotos. Estamos aqui no Mirante do Cruzeiro, em Sapucaí. Olha quantos mamões. Todos de flor baixa. Tem festival aí que falaram. O moço falou que tem um festival aí na cidade. Na cidade é pequenininha. Acho que é só isso aqui, esse pedacinho aqui. Esse vale aqui. Lovers. Things can live again.
Here's to midnight talks and second chances, to awkward smiles and slow romances, to all the years between then and now, and wondering if we still know how to love without the need to win, to let somebody back within. Maybe some hearts never mend, they just become. Estamos a 25 quilômetros da chegada de Gonçalves, que é um belvedere. Belvedere. Você encontrará o trevo para a cidade de Gonçalves depois de cerca de 50 minutos, isso se você for direto, não foi o nosso caso. Como não fizemos reserva, ao chegarmos na cidade de Gonçalves, tivemos de procurar ainda hospedagem. A ideia inicial seria dormir por lá, mas não encontramos vagas. Demos uma rápida circulada pela cidade e resolvemos seguir para as cidades mais adiante. Sobre Gonçalves, nossa percepção é que é um lugar bastante calmo, com um estilo ainda bastante rústico e rural. Excelente pelas paisagens, trilhas e cachoeiras em seu entorno, mas pelo pouco que pudemos conhecer, parece ainda uma cidade com pouca estrutura hoteleira e gastronômica. Parfois c'est dur de retenir ses pensées. On se perd dans l'instant qui nous plaît. Si l'on ne sait pas toujours ce qu'il cache un cœur qui pourrait prétendre comprendre notre douleur. Quoi qu'on dise de toi, reste dans la bonté. Suis ton chemin, fais ce que tu dois faire en paix. Même si le monde choisit le mauvais côté, ta lumière brillera même au milieu du péché. Et s'il parle dans ton dos, laisse-les s'en aller. Ce que tu peux changer. La vie est trop courte pour la laisser filer dans des futilités qui ne font que t'alourdir. Vis plus léger, avance avec douceur. Laisse la lumière te guider tout droit vers ton bonheur. S'il se moque de toi, tu n'as pas à souffrir. Parfois ça ne Isso aqui é um mirante logo na chegada aqui de Gonçalves. Um vale bem bonito. Pra ver longe. O tempo ajudou. Assim. São 3 da tarde ou mais. O sol tá pegando. Parfois ça ne te touche pas, laisse simplement fuir. Mais si pourtant la blessure vient de toi, apaise en silence ce qui vit dans ton émoi. Car d'une façon ou d'une autre, tu le sais très bien. Nous donnons sans le vouloir le joie ou le chagrin. La vie est un mouvement. Seguimos para Paraisópolis, em Minas Gerais. Pelo que pudemos notar, trata-se de uma cidade com fortes tradições religiosas. O povo local é bastante acolhedor e prestativo. Na praça principal da cidade, onde tem um mercado municipal, a Praça Presidente Vargas, onde também fica a paróquia São José, havia várias hospedagens,
Todas as que visitamos eram bastante simples e já estavam sem vagas. Essas hospedagens são bastante procuradas por romeiros. Como estávamos em um feriado religioso, acredito que isso contribuiu para a grande procura. Seguimos então rumo a Itajubá, em Minas Gerais. Nesse ponto já estávamos bastante cansados. Estamos aqui numa cidade chamada Piranguinho, na direção de Itajubá. Encontramos esse hotel aqui, uma boa relação custo-benefício. E a gente já estava cansado, a gente estava indo para Itajubá, mas para chegar lá já ia ficar cansado já. E aqui daqui a pouco a gente vai sair para jantar. Saímos de Paraisópolis cerca de 5h30 da tarde. Por sorte, ao passarmos na pacata e para nós ainda desconhecida cidade de Piranguinho, encontramos o Hotel Moara. Chegamos ali por volta de 19 horas. Como principais pontos positivos desse hotel, podemos mencionar o bom atendimento, o preço muito atrativo e as instalações relativamente novas, além do estacionamento próprio, a limpeza. O quarto em que ficamos situava-se no primeiro andar, sem elevador, mas com escada viável para as pessoas idosas em problemas mais avançados de mobilidade. A poucos metros situavam-se alguns restaurantes pequenos e uma pizzaria onde jantamos, a pizzaria do Felipe. Comemos uma deliciosa pizza margarita, mas havia também pratos com carnes. Estamos aqui numa pizzaria em Piranguinho. Aqui deve estar batendo uns 14 graus agora, bem frio. Tá bem frio. Piranguinhos é uma cidade aparentemente bem pequena. Acredito que ficamos na rua principal, onde se situa todo o comércio local. Havia também ao lado da pizzaria um posto da Polícia Militar de Minas Gerais, o que proporcionou mais tranquilidade ainda ao estacionarmos o carro. Sim, apesar de bem perto do hotel, optamos por ir jantar de carro, pois a noite estava muito fria. A noite no Hotel Moara, aliás, foi bem tranquila. Só em um determinado momento houve latidos de cachorros que estavam brigando no meio da rua. Mas em cidades do interior, penso que isso é bastante comum. Piranguinho, 9 da manhã. Uma curiosidade, pelo que a atendente me informou, Moara, o nome do hotel, significa prosperidade em língua indígena. O café da manhã é simples, mas dentro do esperado, é uma hospedagem de preço bastante acessível. Isso aqui já é Itajubá, embora esteja escrito ali Piranguinho, que é bem na divisa, passou já entre Piranguinho e Itajubá. Saindo dali, passamos por Itajubá, que é uma cidade grande. Não nos interessamos em parar, pois a ideia era seguir viagem direto para Cunha, onde visitamos o Lavandário. O trecho mais bonito dessa etapa fica entre Itajubá e Piquetes. De lá do alto da estrada, cercada por muita vegetação, podemos ver a grande elevação em que estávamos. Uma pena que o mirante mais acessível se situava em um ponto de estrada já lá embaixo. Mesmo assim, valeu a parada. Ao chegarmos em Lorena, pegamos a Dutra em direção a Guaratinguetá, onde entramos em direção a Cunha. Isso aqui é uma entradinha para uma cachoeira chamada Estância. Eu não vou lá porque é muito para dentro. Ne laisse pas la souffrance t'envahir te gagner. Choisis la paix, celle qui résonne en toi. Et tout autour de toi s'éveillera, reprendra voix. Respire encore, laisse ton âme voyager. Protège ce qui est tien, ce qui peut évoluer. La vie est trop courte pour s'y perdre ou s'y noyer. Vis dans la légèreté, va serein et laisse. Acabei de ver um tucano aqui em cima. Aí parei para olhar. Tá lá em cima da árvore. O lugar é bonito também pra caramba.
Barraquinha de tangerina, a gente comprou tangerinas a R$10, um saco, né? Que ainda estão bem altos. Apesar de já termos visitado Cunha umas 2 vezes antes, ainda não conhecíamos o Lavandário, e ele foi um daqueles passeios que superou minhas expectativas. O único ponto a melhorar por lá é a acessibilidade. Ao contrário do Parque dos Pinhais, que foi nitidamente projetado para acesso fácil a qualquer idade, os caminhos de passagem no Lavandário têm níveis de inclinação bem menos acessíveis para idosos. Assim, minha mãe não aproveitou o passeio tanto quanto eu, pois sentiu muita dificuldade em caminhar entre as trilhas mais inclinadas. Mas, voltando aos aspectos positivos, o Lavandário é de uma beleza fora do comum. O pôr do sol ali em cima é um espetáculo. Mas vamos detalhar isso na sequência dessa série. Eu aguardo você nos próximos vídeos. Obrigado por sua audiência e até mais.